Perfumes massacrados pelas reformulações, meu Deus do céu. A lista é enorme, é claro que não vai ficar um vídeo gigante, mas vou trazer aqui alguns exemplos de perfumes que ao longo dos anos, ao longo do tempo, foram massacrados pelas tais reformulações. Olha, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Wesley Dicas Perfumes. Obrigado, com certeza. Agradeço, como sempre, a todos vocês que participam de alguma forma, assistem, deixam seus comentários aqui, que é muito importante interagir para fazer esse bate-papo ir mais adiante, tá? E o hype, por favor, gente, deixem um hype, que é muito importante, principalmente para canais pequenos como o nosso aqui, tá bom? Desde já agradeço a participação de todos vocês. Bora lá então para esse vídeo de reformulações, aqueles que eu acho que são exemplos de perfumes massacrados pelas reformulações, afinal, quase sempre, né, praticamente 99%, vamos dizer assim, das vezes que acontecem reformulações, é simplesmente para pior. Tá? É o caso aqui, infelizmente, deste perfumão chamado Connection de Boticário. Esse perfume, ele sempre teve aquele aspecto, até tido por muitos como um perfume, uma versão brasileira de Paco Rabanne pour Homme, né? Então você tem aqui um perfume que ele tem esse aspecto musgoso, assabonetado, né? Bastante musgo de carvalho, tem essa presença também do patchouli. Vamos mostrar um outro que tem já tem essa mesma estrutura praticamente, com algumas diferenças, né? É outra fragrância, mas o que eu quero dizer é que sempre carrega, esse tipo de fragrância mais antiga sempre carregava esse tom mais terroso, mais amadeirado, né? Connection, infelizmente, é esse tipo de perfume que foi escanteado, né? No vídeo sobre ele eu falo muito sobre isso. Que parece que as marcas, né, tendo em vista que há uma nova tendência, uma nova geração, digamos assim, de perfumes, né? É claro, eles pegam aqueles mais clássicos, provavelmente, certamente, com relação a vendas, e deixam eles numa outra situação, um outro tipo de patamar, né? No caso aqui, ele já foi para uma coleção, para quem não sabe, chamada Boat Collection, né? E eu sempre falo, não vejo com bons olhos esse tipo de coleção, porque deixa o perfume mais genérico, né? Digamos assim. Deixa ele com aquele aspecto de, deixa aí porque alguém ainda compra, né? Uma parcela considerável ainda compra. É o caso aqui de Connection, que infelizmente, como puderam, como conseguiram, eu costumo dizer isso, como conseguiram deixar um perfume tão imponente assim, né, que já foi tão marcante, tão longevo, uma espécie assim de, aquela expressão, né, água de chuchu. Um perfume que você aplica, você tem ali de início uma explosão até interessante, né, mas não é uma explosão, né, até refaço aqui meu comentário. Você tem ali uma saída que promete, mas rapidinho você vê que não vai cumprir nada com relação à longevidade. Então esse foi, a gente abre aqui com um dos perfumes que mais foram massacrados pelas reformulações. O próximo aqui também de O Boticário é uma decepção semelhante. Também fiz vídeo aqui, confiram por gentileza no canal para dar aquela força. Stiletto. Stiletto, agora este sim, ó, notem, está com o frasco recente. Quando eu falava de Boat Collection, né, novamente para quem não conhece, o Connection, ele também também está presente, está sendo vendido neste frasco aqui. Este caso aqui do Stiletto já é o frasco atual da tal coleção Boat Collection. E novamente, gente, Stiletto, clássico para muita gente, marcante, né, fez história, como todo perfume faz história para aquelas pessoas que se desenvolveram, viveram ali e por alguma razão tiveram a companhia de algum perfume. Muita gente conta que teve a presença de Stiletto em sua vida, em suas histórias. Também um perfume que teve seu momento assim de ser muito mais forte, muito mais marcante. E agora sofreu, não é dessa vez, tá? Assim como o Connection, ele não é a primeira vez, claro que não, já sofreu várias reformulações, né? Por várias vezes eles foram vamos falar, rasgado, enfraquecendo, deixando assim muito diluído. E claro, novamente, ainda está sendo comercializado, ainda está no portfólio de Boticário, porque certamente, seguramente, ainda vende, né? Nada é medido assim se não fossem as vendas, né? Ainda que, lógico, inferiores
aos perfumes mais recentes, às tendências, às palavrinhas mágicas, né, que é lançamento. Então, mas é uma pena. Esse sim sofreu bastante também. É um perfume que eu não sei se algumas pessoas ainda têm as fórmulas mais antigas. Todos esses, lógico, que eu citar aqui, eu gostaria, né, de cada vez mais ter oportunidade de experimentar versões mais antigas, né? Isso vai ficando cada vez mais difícil, né? Não só experimentar, aliás, não só comprar, porque geralmente são perfumes que se tornam caros, né? Assim, formulações, frascos mais antigos, coisas até mais recentes, para vocês terem uma ideia, se tornam caras, né? Imaginem perfumes mais clássicos, de mais de década, mais de 2 décadas, e por aí vai. Mas eu gostaria, sim, de conhecer versões desses perfumes, né? Que, se bem conservadas, supostamente estão, né, ainda com aquela potência, né? Pode ser que a pessoa que tenha lá uma dessas fragrâncias não conservou direito. Também tem isso, gente. Portanto, fiquem espertos também na hora de comprar um perfume tido como clássico, como guardado há muitos anos, tá? Tá aí, infelizmente, Stiletto, um bom perfume, na minha opinião, né? Bem old school, também sofreu bastante com reformulações. Eu quero falar aqui do clássico, do primeiraço aí, Natura Homem, né? Hoje tido como clássico. Eu não tenho aqui o frasco, não sei se vou comprar de novo, pode ser que em algum momento, uma boa oportunidade, eu compro, porque o cheiro de Natura Homem é sensacional, é maravilhoso. Eu sei que a linha Natura Homem tem perfumes sensacionais, eu tenho vários aqui também. Só que bem diferentes uns dos outros, né? E o Natura Homem para quem conheceu, veio de lá dos anos 90, é o clássico, né? E hoje ele é um perfume que é bem diluído, é bem assim, não vou dizer qualquer coisa, porque ele sustenta toda uma linha, né? Então seria até estranho, seria até bizarro alguém tirar ele de linha, que ele é o pilar. Assim como, imaginem Malbec, né? É como se tirasse o primeiro Malbec de linha. Não faz o menor sentido, tá? Durante anos, Natura Homem também foi passando por reformulações. Eu conheci lá dos primeiros lotes, até tem evidentemente frasco diferente, né? Também sofreu modificações de frascos ao longo do tempo, mas eu conheci lá nos anos 90 o primeiro frasco, né? Aquele primeiro formato, e maravilhoso, tá? Não vamos imaginar ele como bomba, tá? A proposta de Natura Homem clássico nunca foi ser uma proposta de perfume bombástico, mas tinha potência, tinha o suficiente para sua proposta. Um perfume fresco, perfume banho limpo, homem limpo, né? Aquele conceito bem barbershop, mas muito bem trabalhado, né? Alguns dos meus amigos chamavam de o perfume perfeito na época, né? Eu não gosto desse conceito de perfeição, mas entendo perfeitamente a colocação deles, né? E eu acho que é uma pena também. Ele sofreu muitas reformulações. Já tem aí no mercado o Homem Absoluto, né, que muitos consideram ser uma versão mais bombada do clássico, né? Então, ainda assim, foi uma pena, mas acontece. Pessoal, para fechar aqui com um exemplo, esse é um exemplo de perfumes importados clássicos, old school. Eu sempre comento com os meus amigos o seguinte: é o calcanhar de Aquiles das fragrâncias clássicas nos dias de hoje, né? Quase todas, vamos colocar todas, né, de anos 80, 90, sofreram reformulações. E como eu disse, são fragrâncias internacionais, importadas. Então, na hora de reformular, não tem nada disso, tá? Todos, por algum motivo ou outro, reformulam suas fragrâncias. Aqui o One Man Show, lá da década de 80, eu acho que é do ano de 80, 1980. Que você sabe, né? É uma linha que eu tenho ela aqui completa. Estou pensando em fazer um novo vídeo abordando todos eles, assim, né? Trazendo todos novamente aí. Trazendo 6, né? Existe um vídeo aqui no canal, confiram por gentileza, trazendo 5 deles. Hoje são 6, né? Até o momento que eu estou gravando são 6. Enfim. One Man Show, aquele perfume gostoso, aquele típico barbershop, mas bem robusto, bem amadeirado. Aquele pinheiro, agulha de pinheiro, couro, né, bastante couro, bastante madeiras, né, um ar verde, patchouli, aquela fórmula bem forte mesmo. Só que, entendam, esse perfume hoje para mim, ele é um pouco mais recente, deve ter sido pós-2020. 2018, se eu não me engano, eu tive um outro frasco
evidentemente fabricado anteriormente, e eu já sinto uma diferença. E olha que são perfumes recentes, são formulações recentes, de um clássico de 1980. Então sofreu muito mesmo, sofreu com força, e acho que cada vez mais o One Man Show vai, pelo menos o clássico, né? Provavelmente os outros também vai sofrendo reformulações, tá? De início você sente novamente aquela promessa, né? Aquela espécie de promessa. Você tem um perfume forte, até uma coisa que eu levanto para vocês, gente. Pessoas que fazem resenhas aí, né, que tem muitos perfumes, trabalham muito com isso, às vezes falam de um perfume, falam que é bombástico, falam que é bomba atômica, mas às vezes só conhece a saída, tá? Fiquem espertos com relação a isso, tá? Se alguém aplica um One Man Show, mesmo esse aqui, ó, que eu tenho, né, que eu considero mais fraco, se aplica e só considera a saída porque tá com pressa, vai resenhar outros perfumes, já crava ali que é uma bomba e ponto final. Isso é um erro, tá, gente? Isso é um erro, tá? Confiem mais em quem usa direto, tá? Aqui eu não tô nem dizendo isso porque o meu já desceu e tal, não. Confiem, vocês mesmos fazem o julgamento de vocês, né? Vocês mesmos avaliem quem pode estar falando algo mais próximo ali da realidade em relação a testar de fato qualquer perfume, tá bom, gente? Mais um, né? Assim como este, vários da década de 70, 80, enfim, décadas passadas, perfumes vintage, sofreram com a tal reformulação, infelizmente. Que pena. Bom, pessoal, e agora o mais importante ao meu ver, eu quero a lista de vocês, né? Escrevam aqui, por gentileza, os perfumes que vocês têm experiências reais, né? Que infelizmente se depararam com perfumes bem reformulados, massacrados pelas reformulações, tá? Vou ler todos os comentários. E mais uma vez agradeço quem chegou até este ponto do vídeo. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.